A Sagrada Escritura se refere à lei do Senhor e muitas vezes nós associamos esta lei aos mandamentos, os 10 mandamentos da lei. E essa é talvez uma visão estreita daquilo que na Sagrada Escritura nós encontramos com este nome, a lei. Já no Evangelho, Jesus diz: Eu vim não para abolir a lei e os profetas, mas para dar pleno cumprimento. Dali a gente entende que Jesus mesmo se refere à lei não aos 10 mandamentos, mas a um conjunto de textos que no Antigo Testamento é também considerado, chamado pela tradição judaica de Torá. Então, a Torá do Senhor, a lei do Senhor. Já na primeira leitura, no livro do Deuteronômio, encontramos de novo essa exaltação da lei. A lei como um grande dom que Deus faz ao seu povo, de modo que ele pode se orgulhar de ter recebido leis tão justas. Não é que outro povo teria recebido do seu Deus, que outro povo tem um Deus tão próximo que lhe dá leis tão justas. Portanto, a sabedoria, a prudência que exala desta capacidade de Israel, portanto, de acolher de Deus este dom, a lei do Senhor. E aí a gente já entende que, neste contexto, lei refere-se a um dom. Deus dá a lei, o dom da lei. E nós poderíamos nos questionar, afinal, nos nossos dias, a lei não é propriamente um dom. Como nós, então, entenderíamos, nesse contexto bíblico, o termo lei? Certamente tem uma conotação semelhante à dos nossos dias. A lei deve ser cumprida. A lei estabelece regras, estabelece normas, preceitos. Mas no caso de Israel, no caso bíblico, a lei apresenta-se mais ampla do que apenas uma série de normas a serem cumpridas. Quando nós entendemos que o Pentateuco corresponde à Torá, a lei, e esta Torá também se traduz por instrução, então já entendemos que lei também são instruções. As leis também são instruções que Deus dá ao seu povo e que não necessariamente se enquadram nesse modelo jurídico, cláusulas a serem cumpridas. Portanto, teríamos que alargar a nossa compreensão da lei quando nos referimos à Bíblia, especificamente ao Antigo Testamento. Ali encontramos narrações, encontramos lições de vida, experiências como a dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, a própria experiência do povo de Israel que atravessa o deserto saindo do Egito, e tudo isso é lei. Então reconhecemos então nestas passagens que, para além de preceitos de textos legislativos, jurídicos, encontramos sob este nome lei instruções que nos ajudam a viver. E é nesse sentido então que a lei de Israel é algo impositivo. Nos ajudam a viver porque é Deus que nos ensina a viver. Através das leis aprendemos a viver. Esse é um aspecto importante, um aspecto pedagógico da lei, que São Paulo também vai recordar. Porque, afinal, ao encontrar exemplos, testemunhos dentro deste conjunto de textos, também somos motivados a seguir, a servir a Deus. E aqui entra o ponto principal. Toda a lei é voltada para nos ajudar a compreender melhor como podemos servir a este Deus que, antes de nos convidar a entrar em aliança, nos libertou. Portanto, a aliança se torna o ponto de partida para toda a lei. É por causa da aliança que nós somos convidados a praticar a lei. Isto é, a lei é a contrapartida que, neste gesto de aliança de Deus com o seu povo se compromete a cumprir. Isto é, obedecer à aliança, obedecer à lei. Toda vez que eu entro num pacto de aliança com Deus, isto é, acolho dentro de mim, reconheço dentro de mim os seus benefícios, a sua bênção, a sua presença. Então, ali, neste compromisso de amor que se produz, este gesto de obedecer à lei é um gesto de amor. É nessa hora, então, que a lei vai precisar desconectar-se dentro da gente de algo impositivo. A lei é semelhante ao pacto de amor que duas pessoas também podem estabelecer entre si. Um pacto de compromisso mútuo, um pacto de fidelidade. E ali a palavrinha-chave que vai guiar todos os mecanismos que a lei nos oferece. Toda a lei é voltada para confirmar a nossa fidelidade a Deus. Deus nos convida à fidelidade a Ele. A fidelidade a Ele que, claro, se manifesta no culto, se manifesta na adoração, mas a lei, segundo o texto bíblico, nos revela que Deus se faz próximo de nós através da lei, mais próximo do que qualquer outra realidade. Então significa que para que o culto a Deus seja legítimo, é preciso que eu cumpra a lei. E assim a gente descobre como nos evangelhos do Novo Testamento, encontramos essa passagem, não é? Como posso dizer que amo a Deus
que não vejo, se não amo o meu irmão que vejo, isto é, se não estabeleço com ele uma relação de amizade que permita que eu, que estou em comunhão de amor com o Senhor, realize o que? A lei da fraternidade. Então, nesse sentido, todas as regras da lei visam estabelecer a fraternidade como um testemunho desta aliança com Deus. Nesse sentido é que nós vamos ler todas as leis dos mandamentos e outras que estão ali escritas no Antigo Testamento. É por conta disso que Jesus pôde ser o grande intérprete da lei. Moisés havia dito assim por causa da dureza dos seus corações, dos corações daqueles. Mas hoje eu vos digo. Então Jesus se torna esse grande intérprete da lei, já que a lei, tendo como finalidade unir o seu povo e juntos oferecer a Deus o louvor, que é o reconhecimento do Deus Criador, o Deus que nos salva, é claro que esta lei, então, portanto, se torna caminho de amor, caminho de manifestação desta aliança. E ela, então, precisa ser reinterpretada a cada época. Daí que hoje a gente pode dizer, não vale mais a lei antiga, olho por olho, dente por dente, e outros diriam, como Gandhi, né, se levássemos a sério esta lei, o mundo inteiro era feito de homens e mulheres cegos, né, e desdentados. Então a gente teria que modificar a nossa maneira de interpretar. Então é preciso perceber isso, que a lei existe para ser interpretada à luz do seu princípio fundamental. Ela deve manifestar o nosso amor por Deus e o nosso desejo de fazer comunhão uns com os outros, porque isso nos faz entrar em comunhão como povo de Deus. Deus não nos salva individualmente, nos salva como povo, porque nos perguntará naquele dia, onde está o teu irmão? Nesse sentido, então, meus irmãos, que nessas leituras de hoje o convite a obedecer, a escutar a lei, é um convite a entrar em aliança, a entrar em compromisso de amor com Deus. E que nosso Senhor, que nos convida agora neste caminho mais próximo, cada vez mais próximo da Páscoa, nos leve a essa conversão, uma conversão ao amor. Uma boa quaresma para todos.